Uma das funções mais populares do Py Data Link é a possibilidade de inserção de trends. O mesmo tipo de trend do Process Book. Então vamos ver um exemplo como fazer isso. Veja que eu cliquei na função Py Trend e eu tenho duas possibilidades de inserir então trend. Eu posso usar dados contidos nas células da minha planilha, usando o formato apropriado para hora data, e também inserir dados a partir de um tag, apontar um tag e o trend, a função trend do PyDataLink iria no servidor buscar os valores para serem apresentados em forma de gráfico. Então, nesse caso, nessa célula, eu vou primeiro, eu selecionei que a fonte de dados está na minha planilha, e eu vou selecionar o range então, de dados que eu quero plotar. Ok. Eu tenho as opções também de fazer gráficos ou em forma interpolada ou então em forma de escada. No caso eu vou deixar interpolado. Ok. Agora eu quero plotar também os dados para o tag CDT 158. Eu poderia procurar também, né? Existe esse botão de procura. Se eu não lembro no nome do tag, eu poderia dar um search e procurar então o tag desejado. Mas eu já tinha adicionado aqui antes. E agora pressionamos Next. Mas antes eu tenho que deixar marcado todas as fontes de dados que eu quero que sejam plotadas. Eu poderia também alterar a ordem delas na legenda. Eu seleciono aqui, no caso, o Start Time and Time. Eu poderia referenciar também células, ou seja, digitar realmente a hora de início e a hora de final. No caso, eu estou usando o formato do Py. Estou usando a convenção de tempo do Py. E vou marcar essa caixinha para permitir que os dados sejam atualizados automaticamente no meu trend. Que o trend seja atualizado em tempo real. Pressiono Next. Eu posso mudar o título do meu trend. My Trend. Posso criar o trend em outra planilha ou nessa mesma planilha. E clico Finish. Veja então que eu tenho o trend mostrado na minha planilha, contendo os valores tanto de archive quanto obtidos dos dados contidos nas células da minha planilha. No Process Book, nós tínhamos na barra de ferramentas alguns botões de alteração de propriedades do trend, tais como alteração da escala de tempo, etc. No caso do PyDataLink, esses botões não são disponíveis. Então, a maneira de se alterar algumas propriedades do trend é simplesmente clicar com o botão direito sobre o trend. Aqui eu posso alterar a escala de tempo. No caso, está selecionado para ver as últimas 8 horas. Eu poderia alterar então a minha escala de tempo. Posso colocar aqui as últimas 4 horas. Eu posso também adicionar uma barra de rolagem por tempo para eu poder navegar no tempo, navegar para o passado. Eu posso também retirar essa barra de rolagem. Eu vou reverter o tempo para o tempo inicial. Então, revert, ele volta para a configuração inicial do meu tempo. Se eu quiser acessar o menu de configuração do trend, o menu de configuração inicial do trend, simplesmente vou na opção Define Trend. Então, eu altero as características de configuração inicial do meu trend, o título, etc. Eu também posso alterar propriedades das linhas, linhas de grade, cores das linhas. Eu clico então com o botão direito e vou na opção Format. Aqui sim eu escolho então a cor de cada uma das linhas. No caso, a primeira linha está relacionada ao tag CDT158. Ela é verde, eu posso mudar de cor, posso colocar vermelho. A linha 2, no caso, está relacionada aos dados obtidos a partir das células da minha planilha, então ela é esse verde meio azulado, ok. E aqui altero então várias propriedades, cores, linhas de grade, cor do fundo para o meu trend. Clique em ok, veja que então alterei a cor dessa linha relacionada ao tag CDT158. Eu tenho também a possibilidade de alterar o tamanho
do meu trend. Se eu quero mudar o tamanho dele, quero fazer um pouco menor, então simplesmente pressiono a opção Move Resize. E no caso, vou selecionar uma área menor, quero reposicionar numa área menor na minha planilha. Clique em OK. Veja que agora o meu trend é pequenininho. Posso também exportar os dados desse trend para a planilha, então pressiono o Export Data. No caso, vou selecionar essa célula, a partir daqui então os meus dados vão ser exportados. E vou incluir também o título de cada um desses dados. OK. Veja que eu tenho nessas duas primeiras colunas o timestamp e os valores para o tag CDT158 obtidos a partir do meu trend. E no caso, para esse segundo par de colunas, eu tenho também o timestamp e os dados obtidos a partir dessa linha azul que correspondem aos dados retirados dessas células.